Olá, meus caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Luca por aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, finalmente, começaremos uma série de vídeos aqui onde eu vou reagir ao vídeo que o padre José Eduardo fez explicando a questão do tradicionalismo e toda a polêmica também envolvendo, né, mais especificamente ali o Centro Dom Bosco. Eu só não tinha feito isso ainda porque realmente me falta tempo, é um vídeo muito longo, tem, se não me engano, quase 4 horas. E eu vou dividir ele em várias partes, vou botar nomes diferentes, thumbs diferentes, para que seja menos tedioso realmente para vocês, tanto para vocês quanto para mim também. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, de comentar uma sugestão de vídeo, se inscrever aqui no canal. Aliás, sobre vídeos, né? Eu só não produzo mais aqui pro YouTube porque realmente eu não tenho muitas ideias do que gravar aqui para vocês, eu não tenho certeza do que vocês como público gostariam de consumir. React é um conteúdo que eu gosto de fazer. Eu acho legal, acho bacana reagir aos vídeos, gravar aqui pra vocês mesmo. Eu já assistiria esses vídeos de qualquer jeito, então acho bacana trazer minha reação, os meus comentários honestos aqui, né? Nenhum dos vídeos que eu faço react eu já assisti antes, todos é a minha primeira vez assistindo, mas se vocês tiverem sugestões, né? Ou de react ou de qualquer outro tipo de vídeo, para que vocês me vejam mais por aqui e a minha frequência de vídeos possa ser mais constante também, deixem aqui na aba dos comentários ou mandem lá no Instagram também. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Movendo nos bastidores da igreja. Um novo Papa foi eleito, Leão XIV, e o inferno inteiro estremeceu. Cada Papa legítimo é um renascimento, um contra-ataque da graça. Mas este, com seu lema In illo uno unum, unus no um, fez o diabo ranger os dentes. A resposta do inimigo? Tentar romper a unidade, dividir, confundir. E onde? Aqui mesmo no Brasil. Um novo movimento começa a se articular. Não é apenas tradicionalismo, é cisma disfarçado. Apostasia trajada de ortodoxia. Ok, então aqui a gente já tem uma acusação bem clara, que eu imagino que vai ser a conclusão da tese que ele vai expor, né, de que o tradicionalismo brasileiro está em cisma, é algo categoricamente bem forte. É o que chamo de tradineogalicanismo carioca. E você precisa entender o que está acontecendo. Por isso, a aula de hoje será mais longa, mais densa, mas também mais necessária. Vamos até o fim, até o ponto em que for preciso, para desmascarar essa tempestade que se forma diante dos nossos olhos. Eu sou o Padre José Eduardo e convido você a ficar comigo nesta jornada. O tema da nossa aula, do tradicionalismo à apostasia, o tradineogalicanismo carioca. Tá, então não é só uma aula, né, é sempre assim, talvez quem não tenha muita familiaridade com isso, mas assim, toda vez que uma pessoa está lendo um discurso, é porque fudeu, basicamente, né? Então, quando a pessoa não tá falando no YouTube espontaneamente, ela tá lendo alguma coisa, né? Quando as pessoas vão dar palestras em congressos, geralmente, né? Você lê realmente a sua palestra, porque realmente é algo muito bem articulado, muito bem pensado. Então, eu acho que é isso que tá rolando aqui. O nome também, né, do tradicionalismo apostasia é uma espécie de sátira com o nome do livro de Dom Marcel Lefebvre, do liberalismo apostasia, né? Então, é mais ou menos esse o sentido do nome, ao meu ver. Fique até o fim, porque o que está em jogo é muito mais do que o que você imagina. Tradineogalicanismo. Vamos lá. Para entendermos um fenômeno, precisamos rastrear as suas causas até chegarmos, na medida do possível e também do necessário, à sua raiz. Todos temos a impressão de que o movimento tradicionalista moderno é uma reação aos desafios da modernidade, uma espécie de resposta imune a todas as influências do espírito do tempo. Mas não. O tradicionalismo, assim como todos os movimentos surgidos na modernidade, padece dos mesmos sintomas e da mesma doença: o subjetivismo.
É óbvio que com esse diagnóstico não quero estigmatizar todos os tradicionalistas católicos. Importante. Há tradicionalismos lícitos e saudáveis, que estão em plena comunhão com a Igreja e são submissos à autoridade apostólica. Há, por exemplo, o Instituto do Bom Pastor, a Fraternidade Sacerdotal São Pedro, o Instituto Cristo Rei, muitos grupos que celebram as missas tridentinas sob o comando dos seus bispos. E é muito importante a gente não cair em armadilhas lógicas. Veja, os tradicionalistas radicais, às vezes, querem criar uma falsa dicotomia. Missa antiga, missa nova. Como se, para ser a favor da missa antiga, você tivesse que ser contra a missa nova. Esse tipo de dicotomia é absurda. Então, isso não se segue porque você pode ter posições como a minha posição, por exemplo, né? Que é uma posição onde eu não sou contra a missa nova, no sentido de que eu não acredito que ela cause dano à fé dos fiéis, ao mesmo tempo que eu prefiro a missa tradicional porque eu acredito que ela expressa mais perfeitamente, né, a fé no rito. Ou seja, uma coisa é algo ser imperfeito, uma coisa ser imperfeita, outra coisa é algo ser mal, né? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é a imperfeição, porque a imperfeição ainda está na ordem do bem, e outra coisa é o mal, né? Então são duas coisas diferentes, por isso que assim, é muito difícil ver um tradicionalista defender hoje em dia isso, né? Mas no fundo eu acho que é mais ou menos isso que a maioria acredita, né? Que não tem como defender a licitude, aliás, a licitude ou, né, o fato de que a missa nova não causa dano à fé dos fiéis sem necessariamente ser mal. Eu acho que, né, para os tradicionalistas é mais ou menos assim que funciona para a grande maioria. Eu, por exemplo, celebro a missa tridentina, gosto de celebrar a missa tridentina, acho a missa tridentina maravilhosa, mas eu não sou leviano a ponto de estigmatizar a missa nova e colocá-la numa espécie de caldo herético. Isso não é legítimo. Nós vamos, ao longo da aula, falar também sobre isso. Mas é importante fazer esse esclarecimento porque nós podemos cair no erro de jogar todo mundo no mesmo balaio. Não é verdade. Isso é uma coisa que eu insisto desde que eu falo de tradicionalismo na internet. Quando eu fiz o Em Defesa da Fé Católica 2.0, foi basicamente para explicar que o movimento tradicionalista ele não é uma coisa uniforme, né? O movimento tradicionalista ele tem diversas nuances, né? E esses nuances são importantes, desde o continuismo crítico, que já começa a aceitar uma parte das questões tradicionalistas, passando pelo tradicionalismo dócil, pelo tradicionalismo crítico, né, que é o RR, indo para o sede-vacantismo, indo para o sede-privacionismo, né? Então são realmente várias posições, até chegar no conciliarismo, por exemplo, que é a última das últimas, né? Todas essas coisas, né, assim, o conciliarismo já não está nem é tecnicamente tradicionalismo, já é realmente cisma e heresia mesmo, mas você vê como tem vários nuances e dentro de cada um tem vários nuances pequenos ainda dentro de cada posição. Então não existe uma coisa uniforme, porque não tem um magistério que unifica todas essas coisas, né? Existem muitos grupos, muitos movimentos que estão em sintonia com a Igreja. Aqui no Brasil temos a Administração Apostólica São João Maria Vianney, que tem um apostolado muito fecundo, não apenas na área que lhe corresponde em Campos, mas no Brasil inteiro, e assim por diante. Então, vejam, há tradicionalismos e tradicionalismos. Há tradicionalismos de natureza cismática. E é contra esses que precisamos nos prevenir, pois eles se destinam a anarquizar a Igreja para, por fim, dividi-la. Nós não podemos compreender esse fenômeno sem antes entender as suas raízes filosóficas. Tá, só para voltar no ponto em que ele começou o discurso, né? Inicialmente, ele trouxe um ponto muito interessante e muito frequentemente ignorado, né? Que é como se o movimento tradicionalista ele fosse intocado pelas mazelas do tempo onde ele vive, né? Como se ele fosse extremamente purgado, né? E não houvesse influência nenhuma dos problemas do mundo moderno nele, né?
E é isso o que ele falou no início, que eu achei muito interessante, né? Não é como se o Concílio Vaticano II fosse totalmente maligno, no movimento tradicionalista ele tivesse uma perspectiva puramente pré-conciliar. A gente precisa entender que o próprio julgamento, né, das pessoas que são tradicionalistas hoje, ainda que elas queiram ser fiéis à mentalidade pré-conciliar, existe uma influência muito forte do fato de sermos filhos dos nossos tempos e que, portanto, nós também, o movimento tradicionalista também é influenciado, assim como a igreja toda é influenciada pelo mundo, de certa forma. Não que ela é corrompida pelo mundo, não que ela é comandada pelo mundo, mas as pessoas são influenciadas na medida em que elas vivem em um século, e o século, então, né, o tempo comum afeta essas coisas, né, inclusive o tradicionalismo. Vivemos numa época de colapso, mas não é de hoje que ele começou. Lá atrás, quando Lutero rompeu com Roma, ele proclamou a liberdade do indivíduo diante da Escritura. Não era mais a igreja que interpretava. Era ele, sozinho, isolado, sem o magistério, sem a tradição viva, sem o corpo místico que sustenta e transmite a fé. A consequência foi devastadora. O homem foi deixado sozinho diante de um texto, sem autoridade visível, condenado à solidão da interpretação privada. Poucos anos depois, um outro golpe. Descartes, com seu famigerado cogito ergo sum, penso, logo existo. A partir de então, não era mais o ser que fundava o pensamento, mas o pensamento que fundava o ser. O ser deixou de ser o fundamento da realidade, e o indivíduo tornou-se a medida de todas as coisas. A metafísica foi substituída pela consciência. A verdade se dissolveu na subjetividade. Isso é uma narrativa já, tá, pessoal? Assim, eu conheço pessoas que, assim, eu li, tá, Descartes, e realmente, né, se você levar a sério aquelas coisas que ele tá colocando ali como, na minha impressão, quase como se fosse um exercício epistemológico, né? Se você fundar uma filosofia ou uma cosmogonia, né, um corpo de ideias dentro da filosofia, baseando-se naquilo, segue-se exatamente o que o padre José Eduardo está falando, né? Mas eu não sei se, sei lá, se era a intenção clara do Descartes fazer isso. Mas enfim, a questão é que pessoas levaram isso a sério e isso acabou acontecendo. Não sei em que magnitude isso é culpa do Descartes, mas enfim, é só para deixar isso explícito para depois não acharem que eu, né, tô adotando uma narrativa sem pelo menos pensar sobre ela um pouco. Cornélio Fabro, um dos maiores filósofos tomistas de todos os tempos, denunciou justamente isto em sua introdução ao ateísmo moderno. Essa inversão do fundamento, esse deslocamento do ser para o pensar, da realidade para a consciência. E a raiz filosófica do ateísmo moderno é justamente essa. Porque se tudo começa e termina no homem, se já não há um ser que me precede, me sustenta e me julga, então Deus se torna supérfluo, descartável, um conceito ultrapassado. Mas eis o ponto mais chocante. Esse movimento se repete hoje entre muitos que se dizem tradicionais. Sim, porque o tradicionalismo sem o magistério é a repetição do erro de Lutero. Como o protestante ficou sozinho diante da Escritura, o tradicionalista radical se coloca sozinho diante da tradição, ignorando o magistério vivo da igreja, recusando a autoridade dos pastores legítimos, julgando tudo com base em documentos de que ele se faz juiz supremo. Ok, então é um argumento que ele está fazendo aqui por analogia, né? Então, assim como o resultado, né, da teologia de Lutero foi isolar o homem do magistério e deixá-lo apenas com a escritura, né? Só a escritura, um nudo escritura aqui, né? No sentido de que agora o homem foi deixado sozinho apenas com as escrituras, da mesma forma, né, o mesmo tipo de mentalidade aqui, como eu interpretei, basicamente, ele fundamentalizou isso no problema do idealismo, né? Então, isso é muito curioso, porque o idealismo é justamente a base do modernismo, tá? O modernismo teológico, ele tem nas suas raízes o agnosticismo, que é basicamente o idealismo transportado dentro da teologia. Então, que justamente, né, o fundamento não é mais o ser ou algo externo, mas algo interno, né, minha consciência ou as minhas ideias.
Então é muito interessante o argumento análogo. Então, assim como Lutero teria, né, ocasionado uma teologia em que o homem está sozinho com as escrituras sem uma interpretação universal, fadado à interpretação privada dos textos da Bíblia, da mesma forma o tradicionalismo teria isolado o homem, deixando ele com a tradição que ele não tem nem autoridade para interpretar, nem há uma autoridade para interpretar, mas de fato o deixa fadado à interpretação privada e o deixa fadado a ser o juiz do próprio magistério anterior. É o mesmo princípio protestante, travestido de latim. Lutero eliminou o Papa em nome da Escritura. Os neotradicionalistas eliminam o Papa em nome da tradição. Veja, não se trata de ter uma foto do Papa na sacristia e de dizer o nome dele no cânon e se declarar não sede vacantista. Na realidade, de fato... Aqui é uma crítica clara ao Centro Dom Bosco e também a São Pio X, né, ao tradicionalismo crítico, que condena o sede-vacantismo, que reza pelo Papa, né, que reconhece que o Papa é formalmente Papa, apesar de resistir, né, daí o nome RR, reconhecer e resistir, né, e que resiste aos ensinamentos que julga, né, errado, o que julga serem errados por parte do Romano Pontífice, né. Não adianta, o padre José Eduardo tá falando que não adianta ter uma foto dele, ou rezar por ele, ou dizer o nome dele no cânon. Pelo que parece, isso na prática não é o que fidelidade ao Romano Pontífice significa para ele. Há uma independência de regime em relação ao Romano Pontífice. É disso que se trata e nós não podemos ser hipócritas. Mas, no fundo, o que permanece é o mesmo, o eu solitário, que se ergue contra a Igreja e se arroga o direito de decidir, interpretar, julgar, sozinho. Esse é o drama do nosso tempo, o indivíduo erigido em critério último de verdade. Contudo, um detalhe muito bem observado por Cornélio Fabro, e sobre o qual voltaremos na parte final de nossa aula, é que, por detrás do códito cartesiano, há uma premissa oculta. Penso porque quero. É a vontade de pensar. Essa vontade, que no fundo é a grande força, que depois será desnudada por Schopenhauer e por Nietzsche, é justamente o que torna a posição do códito questionador uma posição moral. Eu quero duvidar, eu quero questionar, eu quero me erigir em princípio cognitivo. Mas eu acho que isso é bem claro se você lê Descartes, né? É bem claro que ele queria desconsiderar os sentidos. É bem claro isso. E é por isso que precisamos voltar a São Tomás, à metafísica do ser, à obediência ao magistério, à comunhão com Pedro. Porque sem isso, até a tradição se torna uma arma contra a Igreja. E aí, até o mais devoto pode se tornar um apóstata. E isso, como veremos, não é uma mera hipótese. O Brasil, diferentemente das nações europeias, tem uma história de 500 anos. Nasce e precisa criar sua identidade nacional no mesmo período em que as mesmas identidades nacionais dos países europeus estavam se consolidando, sob o preço de apostatarem contra a Igreja. Surgiram os Estados Nacionais, que antes de aderirem ao laicismo, se fortaleceram pelo regalismo. No ano de 1986, o então teólogo e sacerdote Padre João Evangelista Martins Terra, jesuíta, escreveu um opúsculo chamado Frei Boff e o Neogalicanismo da Igreja Brasileira. Nesse estudo, ele apontava a raiz de um pensamento galicano na psicologia católica brasileira, raiz que tinha forte natureza liberal. O que é o galicanismo? Em poucas palavras, galicanismo é a ideia de que a Igreja de um país pode e deve ter mais autonomia em relação ao Papa. Em vez de uma igreja universal, pensava-se numa igreja nacional, quase com seu próprio governo. Esse pensamento teve versões mais políticas, como a famosa Declaração de 1682 na França, e outras mais teológicas, como as que tentavam reduzir o Papa a um símbolo,
não a uma autoridade real. Uau, é muito, muito remota para mim a relação disso ainda, né? Claro, tem que assistir tudo, mas é muito remoto em um primeiro momento, não é nada evidente nem óbvio como isso se conecta com o modus operandi do movimento tradicionalista no Brasil. Mas se há uma coisa que é verdade, que eu sempre falei também, até nas minhas redes sociais, é de que eu vejo que o brasileiro tradicionalista, e eu sei porque eu em muitos momentos flertei muito forte com o tradicionalismo, muito fortemente, eu imprimia na Igreja Universal a realidade da igreja particular que eu vivia, dominada pela teologia da libertação, pelo modernismo e tal. E indo para outros lugares no mundo, eu vi que a realidade é muito diferente, né? Então, realmente sim, não é exatamente esse o ponto que o Padre José tá querendo tratar aqui, né? Ele tá dando um contexto mais que explica a psicologia do movimento tradicionalista, mas para mim, né, algo que me lembrou muito essa explicação, que é um ponto importante, é um erro muito comum também no movimento tradicionalista, que é assim, tentar projetar a sua mentalidade particular da sua igreja particular como se aquela fosse a realidade da igreja universal, né? Quando a realidade da igreja universal é muito mais ampla que isso, né? Você vai para Roma, por exemplo, você não vê as barbaridades que você vê acontecer aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, como em outros lugares, você pode ver até pior. Então, assim, é muito complicado já no início esse tipo de postura, né? Mas enfim, não tem nada a ver com o ponto que ele tá tratando aqui, eu só achei que era algo importante de falar também, que é, quando eu fui pro TC, minha mentalidade sobre a realidade da igreja como um todo mudou bastante. Imagine uma França poderosa, com reis absolutistas, teólogos refinados e bispos que se sentiam à vontade para ditar normas à igreja, como se estivessem organizando uma corte de justiça. Era o século XVII. Enquanto o Papa reinava em Roma, uma ideia ousada tomava corpo entre os intelectuais da igreja na França. O Papa deve ter limites. E quem impõe esses limites somos nós. O nome disso? Galicanismo. Não faltavam nomes ilustres para dar brilho a essa escola de pensamento. Bossuet, o príncipe dos pregadores, foi o principal arquiteto do famoso texto de 1682, a Déclaration des Quatre Articles, que afirmava: o Papa tem autoridade nas coisas espirituais, sim, mas não pode julgar os reis, nem mudar os costumes da igreja sem o consentimento do concílio ou do povo fiel. Uau. Pierre de Marca, Jean Launois, Louis Thomasin, todos trabalhavam para um projeto comum: mostrar que a Igreja da França tinha suas liberdades que nem mesmo o Papa poderia tocar. E havia ainda o tempero jansenista, com Antoine Arnaud e outros mais que diziam: o Papa pode errar e quem deve corrigi-lo é a Igreja, o concílio, o povo. Soa familiar? Lembrando que essa questão do Papa herético, né, ser corrigido por um concílio imperfeito, não é necessariamente um problema, tá? Ela pode ser um problema, mas é uma tese teológica aceita inclusive por comentadores de São Tomás. Se Mas não me engano, João de São Tomás defendia exatamente isso. Roma não ficou calada. Em 1690, o Papa Alexandre VIII publicou a Constituição Inter Multiplices Pastoralis Officii, com uma sentença que ecoa até hoje. Declaramos nulos, inválidos e sem qualquer valor os artigos contidos na chamada Declaração da Assembleia do Clero da França de 1682. Tradução? Querem brincar de magistério paralelo? Comigo não. 2 anos depois, Inocêncio XII vai além. Exige que todos os bispos franceses retratem-se publicamente dos tais artigos se quiserem receber suas bulas episcopais. E assim se fez. Mas o espírito galicano continuou rondando os corredores da igreja. Em 1786, no Sínodo de Pistoia, reaparecem as velhas ideias: valorização excessiva do concílio, desconfiança do Papa, eclesiologia iluminista. A resposta? Bula Auctorem Fidei de Pio VI, que declarou:
A tese de que o poder eclesiástico reside primeiramente no povo e depois é delegado ao clero é herética. E, finalmente, a pá de cal veio com o Concílio Vaticano I. Em sua Constituição Pastor Eternus, o Papa é proclamado com clareza: ensinamos e declaramos que o Romano Pontífice possui jurisdição ordinária, suprema e plena sobre toda a Igreja em matéria de fé e costumes, disciplina e governo da Igreja Universal. Fim de papo. Literalmente. Contudo, Dom Terra vê esse espírito ressurgindo no Brasil, especialmente no caso do então Frei Leonardo Boff. Mas antes de chegar lá, precisamos fazer uma rápida viagem pela nossa história. Desde a colonização, a Igreja brasileira funcionava quase como um departamento religioso do Estado português. O rei nomeava bispos, mandava e desmandava, recolhia dízimos e ainda impedia os bispos de fundarem seminários. O nome disso? Padroado. A exceção eram os jesuítas, que, por não dependerem financeiramente da coroa, fundaram seminários fiéis a Roma. Resultado? Foram expulsos em 1759 por ordem do Marquês de Pombal. Roma perdeu o pouco de influência que tinha. Sem jesuítas, os futuros padres iam estudar em Coimbra, onde bebiam nas fontes do liberalismo, do jansenismo e de uma teologia que via o Papa como algo distante e, quem sabe, dispensável. Resultado? Um clero nacionalista, racionalista e, muitas vezes, maçônico. Padres e bispos envolvidos em política com ideias revolucionárias e pouca evangelização. A grande virada começa com o Papa Pio IX, que resolve fundar o Colégio Pio Latino-Americano em Roma, no ano de 1851, formando padres latino-americanos na ortodoxia católica. Isso inicia a chamada romanização da Igreja no Brasil. Com o fim do padroado na República, a Igreja brasileira pôde respirar. Vieram as conferências episcopais, os concílios nacionais e uma hierarquia mais unida ao Papa. Mas o velho espírito galicano não morreu. Ele apenas mudou de roupa. Depois do Vaticano II, com sua ênfase na colegialidade e na valorização das igrejas locais, alguns passaram a entender que o Papa seria apenas mais um bispo e não garante da unidade da fé. É aí que entra Leonardo Boff, símbolo de um novo tipo de pensamento. Por um lado, um pensador impregnado pela teologia liberal alemã, cheia de ideias que colocam em xeque verdades centrais da fé católica, como a divindade de Cristo ou a instituição da Eucaristia, mas, por outro lado, um teólogo da libertação profundamente ligado à realidade latino-americana. Quando o Vaticano resolveu intervir, parte da igreja brasileira se revoltou. Muitos saíram em defesa de Boff. A imprensa mundial pintou o Papa João Paulo II como um inquisidor e Boff como um mártir. Dom Terra chama isso de neogalicanismo brasileiro, um movimento que, em nome da igreja local, desafia diretamente a autoridade da sé de Pedro. Essa história não terminou. O espírito galicano, ou neogalicano, se manifesta hoje de novas formas, tanto à esquerda, com teologias que relativizam o dogma em nome do povo, quanto à direita, com movimentos que, em nome da tradição, rejeitam o Concílio Vaticano II e até o Papa. Trata-se de uma disputa pela alma da Igreja no Brasil. Mas a pergunta que sempre fica é: a Igreja sou eu e meus amigos? Ou é essa barca misteriosa conduzida por Pedro, mesmo quando Pedro me incomoda? Esse é o drama do neogalicanismo. Querer uma fé católica, mas sem Roma. O Papa é Papa, mas não é necessário obedecê-lo e estar sob o regime eclesiástico. Para mim, isso ainda não é claro como isso exatamente se conecta com o tradicionalismo brasileiro, né? Fica claro que o padre José Eduardo quer estabelecer um argumento, de certa forma, análogo com o galicanismo
que acontecia na França. Fica claro também que ele quer imputar, né, que essa mentalidade de resistir aos ensinamentos do Papa e ao concílio seria um galicanismo. Eu só não vejo como isso necessariamente se segue. Eu consigo pensar que isso pode ser verdade, que o comportamento pode se justificar por outras razões ainda. Então, acho que a gente vai precisar ver mais do vídeo realmente para poder entender como ou se ele vai conectar muito bem essas duas coisas, né? Porque até agora é realmente uma tese, é uma narrativa, mas ainda parece algo muito remoto, muito distante para mim de que isso é o que justifica o comportamento e a psicologia do tradicionalismo no Brasil hoje.